Até chegar nos seus KPIs de manutenção existe uma longa jornada. Você precisa monitorar a condição, medir, obter os dados, fazer as métricas, os indicadores, mas tudo isso pode ser muito complicado. Por isso que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como chegar nesses indicadores de uma forma prática para que você não erre nunca mais isso aí no seu dia a dia. Para isso, eu vou ensinar para vocês aqui uma metodologia para tentar deixar bem fácil para todo mundo aí entender como que a gente faz para montar indicadores, tá? Então eu vou passar para vocês aqui, ó, 6 passos para a gente montar indicadores. Vamos lá. Passo 1 é a gente definir qual condição que nós vamos monitorar, né? O que nós vamos fazer o indicador com base no quê? Sempre com base em uma condição. Depois de estabelecer qual é a condição, nós precisamos então trabalhar na medida, como que nós vamos aferir, como que nós vamos medir, como que nós vamos transformar essa condição em números, como que nós vamos quantificar essa condição. Depois de feito isso, de coletar dados sobre essa condição, números, enfim, então a gente vai chegar nos dados, que são os nossos famosos bancos de dados, os grupos de dados, então que vão ter várias informações que a gente conseguiu medir. E aí, com base nos dados, nós conseguimos então fazer métricas. Média, mediana, moda, tendência, desvio padrão, tudo isso aqui são métricas, elaborar gráficos e tal. Depois das métricas, nós podemos então construir os nossos indicadores. Exatamente. O indicador ele vem diretamente de uma métrica. Muitas vezes o indicador pode ser uma métrica direta, ou às vezes a gente precisa calcular várias métricas, metrificar um monte de coisa, fazer várias contas para esses números aqui já bem mastigados darem origem aos nossos indicadores. E por último, depois que nós temos os nossos indicadores, a gente pode então ter o nosso KPI. Você já ouviu falar em KPI? Bem, KPI é algo bem famoso aí porque é uma sigla muito utilizada principalmente por gestores, né, de manutenção. O que é um KPI? É uma sigla, tá, para Key Performance Indicator, tá? Então é K de Key, P de Performance e I de Indicator. Então é um indicador chave de performance. Key é chave, performance é performance, né, ou desempenho, e indicator é indicador. E o que ele tem de diferente? Ó, note que ele é só um indicador, então o KPI é um indicador, só que ele é um indicador chave de performance. O que isso significa na prática, pessoal? Que ele é um indicador que melhor orienta, melhor indica, melhor mostra, tá, a nossa análise em relação ao nosso propósito. Então, se nós temos um propósito bem definido, aquilo que melhor mostra se nós estamos alcançando o nosso propósito, rumando da forma certa para o nosso propósito, a gente vai chamar ele de KPI, porque ele é um indicador chave. É ele que realmente vai mostrar se nós vamos alcançar o nosso propósito, sim ou não, beleza? Então olha que interessante, ó, vamos fazer um exemplo com vocês aqui, mais lúdico, né, mais didático para a gente entender melhor. Então, qual é a condição que nós vamos monitorar? Nós vamos monitorar a condição de passe de bola, de passar a bola. Para monitorar essa condição, a gente precisa de uma máquina. Qual que é a máquina que nós vamos utilizar aqui? O Messi, jogador de futebol. Então vamos lá, nós vamos criar KPIs, nós vamos metrificar, vamos criar indicadores para o Messi, tá? E qual que é a condição? Passar a bola. Beleza, qual que é o próximo passo? Eu preciso fazer a medida. Então eu vou fazer a contagem dos passes realizados em uma partida, né, pelo Messi. Com base nessas medidas, contabilizando os passes, o que eu vou ter? Eu vou ter dados. Quais são os dados que a gente vai ter? São os passes realizados. Então, se eu fico observando, eu fico ali 1, 2, 3, 20, 40 passes, quando que foi passado cada um, por que foi passado. Então, isso aqui são os meus dados. Dados brutos não me dizem muita coisa, por isso que eu preciso criar métricas. Então, o que seria uma métrica para a condição de passe? É a taxa de acerto de passe. Então, quantos passes o Messi acertou num jogo? Opa, então isso já é uma métrica, isso já me ajuda a entender os dados. Já consigo entender se o Messi ele tem um acerto alto ou baixo, se o passe ele como passador é bom ou é ruim. Então aqui agora eu já consigo começar a tirar conclusões e entender. Depois das métricas eu preciso fazer um indicador. Lembra, o indicador ele vai me mostrar, vai me direcionar para algo relacionado à minha meta, ao meu objetivo. Lembra disso? Então vamos lá. Ó. Qual que é o meu objetivo? Não é fazer o gol?
Logo, o meu indicador vai ser algo que me leva para a dor que eu tenho, a dor numa partida de futebol que eu preciso marcar o gol para poder ganhar a partida. Então, um indicador baseado na condição de passe seria passes para a situação de gol. Quanto mais passes para a situação de gol o Messi der, mais perto provavelmente está de sair o gol, e quanto mais próximo de sair o gol, mais eu estou próximo de ganhar a partida. E se esse é o indicador, o que seria então o KPI? Então, olha só. O KPI, por exemplo, seria o número de assistências que ele deu. Então, o número de assistências do Messi, a gente sabe que numa assistência é contabilizada quando sai o gol. Então, se eu sei que ele deu 10 assistências na partida, houveram ali, ele teve a participação em 10 gols diretamente. Então, esse KPI aqui, ó, assistências, ele está baseado na primeira condição, que é o passe de bola. E está totalmente relacionado ao propósito do jogo, que é vencer a partida fazendo gol, correto? Para estabelecer a meta, pessoal, a gente precisa começar pelo objetivo. O que é o objetivo? O objetivo é o propósito ou o estado futuro desejado que move toda a organização. Não tem como definirmos metas, ou seja, qual o rumo que a gente vai tomar se nós não temos um destino, um propósito pré-estabelecido, tá? Então é por isso que é muito importante você saber qual que é o propósito da manutenção, qual que é o objetivo da manutenção existir, por que vocês fazem o que vocês fazem, qual que é o objetivo, para onde que vocês estão indo, onde que o setor de manutenção deseja chegar. É importante não confundir as metas, tá? E principalmente o propósito da empresa com o propósito de manutenção, são coisas diferentes. A manutenção vai trabalhar para que a empresa atinja o seu propósito, mas nós temos propósitos diferentes, claro que alinhado ao objetivo estratégico da empresa sempre. Tendo esse objetivo fixado, o que a gente pode ter então? A meta. A meta é o valor que precisa ser atingido para que o objetivo seja cumprido. Ou seja, toda vez que a gente bater esse valor, que a gente chegar nesse valor, nós sabemos então que nós estamos chegando mais próximos do nosso propósito. E depois que nós temos metas bem definidas, então nós podemos fazer os alvos. O que são alvos? São ações que você precisa fazer para bater as suas metas. Então olha que interessante. Alvo são ações específicas, onde a gente precisa mirar lá no alvo para acertar o alvo. A gente sabe que se acertar lá no meio do alvo, a gente vai atingir um valor, uma certa pontuação. Atingindo essa pontuação, a gente consegue chegar no nosso propósito, no nosso grande objetivo. Vou fazer aqui uma comparação para ficar mais claro, por exemplo, com o Campeonato Brasileiro. Então aqui, ó, a gente tem a tabela do campeonato do ano passado. Então olha que interessante, quando a gente aplica aqui, ó, objetivo, meta e alvo, tá? Qual que é o objetivo de um time, por exemplo, como o Palmeiras, o Grêmio, o Atlético Mineiro ao entrar no campeonato? O objetivo deles é ser campeão, se sagrar campeão, chegar no primeiro lugar. Qual que é a meta que eu preciso ter para ser campeão? Ou seja, qual o valor que eu preciso? Então, por exemplo, aqui nesse caso, eu preciso de 70 pontos. Se eu bater 70 pontos, eu garanto que eu vou ser campeão do Campeonato Brasileiro. E para eu fazer esses 70 pontos, o que eu preciso fazer? Então, eu preciso vencer X jogos e empatar Y jogos, Então aqui, ó, eu consigo, no meu alvo, as minhas ações, olha, meu alvo é ir até lá o Beira-Rio do Internacional e empatar com o Internacional. Ir até Fortaleza, jogar lá contra o Fortaleza e vencer o Fortaleza, por exemplo. E aí aqui eu tenho o alvo, alvos que eu tenho que fazer. Se eu bater nesse alvo, se eu conseguir alcançar esses alvos que eu coloquei, eu garanto que eu vou fazer 70 pontos no campeonato. E pela média aí, 70 pontos garante, por exemplo, que eu vou ser campeão. Então todo time, ao entrar num campeonato, ele precisa ter definido o objetivo, as metas e também quais são os alvos. Então tem time que vai entrar aí o objetivo é não ser rebaixado para a Série B, a meta fazer 45 pontos e o objetivo eu vou tentar ganhar só os jogos em casa aí dos times do meu tamanho para eu não ser rebaixado. Se você quer ficar na zona da Libertadores, Sul-Americana, aí cada um vai ter um objetivo e um propósito. E isso precisa, claro, estar bem definido, certo, pessoal? Com base nisso, então, agora vocês provavelmente estão aptos a responder essa pergunta aqui, ó. Qual é a importância dos indicadores de manutenção? Os indicadores, eles são fundamentais, por quê? Porque eles vão fazer parte do nosso processo decisório. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não se esquece de curtir e compartilhar esse vídeo e, claro, se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana nós temos vídeos como esse aqui que falam mais sobre o universo de gestão da manutenção, gestão de ativos e do mundo operacional e industrial. Muito obrigado e até o próximo vídeo.